Olá, boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aqui, na verdade, da sequência, mais uma vez, a resistência. Nesse caso, vamos continuar com resistividade. Vamos falar um pouco sobre a resistividade, uma característica de cada material, de cada condutor, certo? Antes de mais nada, quero também desejar um feliz ano novo para vocês. Espero que tenham passado bem com familiares de vocês e se protegendo, certo? Vimos que a resistividade é a proporcionalidade que ocorre na segunda lei de Ohm, mas ela é característica de cada material. Do ferro, o ferro tem um valor, o alumínio tem outro valor. Lembre-se da segunda lei de Ohm, que diz o seguinte: resistência é igual a ρ, ou melhor, é proporcional a L e inversamente proporcional a A, onde L é o comprimento do condutor. Quanto maior o condutor, maior sua resistência. E quanto maior for a área de sua seção transversal, menor sua resistência. E ρ aparece aí como a constante de proporcionalidade. Bem, e ela é um valor fixo, já que é uma constante, para cada tipo de material. Ah, então, professor, é assim, o ferro tem um valor, o alumínio tem outro, o cobre tem outro. Sim, é verdade. E é constante para cada um. É, mas isso é uma meia-verdade, certo? Ela é constante se for mantido certos padrões. Quais? O principal, a temperatura. Se a temperatura variar, mesmo para o ferro, ela vai variar. Mesmo para o ouro, ela vai variar, certo? Ela é constante, portanto, condicional. Qual é a condição? Manter fixa a temperatura. Então, vamos ver como ela varia em função da temperatura. Ok? Então, vamos lá. Delta ρ, essa letra grega que parece um P, delta ρ, ou seja, a variação de ρ, ela é dada por ρ inicial, ou seja, ela é proporcional a ρ inicial e proporcional à variação de temperatura. E tem uma constante alfa, certo? Que vai mostrar esta proporcionalidade. Como toda proporcionalidade tem que ter uma constante, no caso aqui, alfa. Muito parecida com aquela constante de proporcionalidade alfa na dilatação linear dos corpos estudado no segundo ano, certo? É muito semelhante isso aqui, certo? Esse comportamento da resistividade é parecido, em função da temperatura, é parecido ao a variação nas dimensões de um corpo em função da temperatura. Bem parecido, muito semelhante mesmo. Vocês vão recordar quando eu começar a desenvolver aqui essa fórmula. Bom, vamos fazer o seguinte. Delta V. Delta é uma variação. Esse operador significa maior menos o menor. Então, ρ final menos ρ inicial. Melhor dizendo, né? O maior menos o menor. É o final menos o inicial. E o final poderia ser menor. Então, vamos pegar o ρ inicial e passar para o outro lado. De que maneira ele vai passar para o outro lado? Ele vai passar somando. Bom, e aí está. Continuando então. Só vou alterar aqui, ó. É a mesma fórmula, só foi alterada aqui a ordem das parcelas no segundo membro. Certo? Ficou ρ aqui, essa parcela aqui, tudo isso aqui é uma parcela. Não são três parcelas aqui não, porque não há sinais de mais separando. Aqui são três fatores formando uma única parcela. Peguei essa primeira parcela, passei para o lado direito e a que estava do lado direito foi para o lado esquerdo. A ordem das parcelas não altera o resultado de uma soma, vocês já sabem disso. Bom, então aqui agora é o seguinte, eu tenho um fator comum entre essas duas parcelas, que é quem? O ρ inicial, que está aqui e está aqui. Eu posso colocá-la em evidência. Mas ele está multiplicando quem aqui na verdade? O número 1, certo? Então eu posso tirar ele aqui. Vamos tirar, então ele está aí agora em vermelho, destacado, e ele vai sair. Pronto, ao sair aqui, ele está em evidência. Se ele retornar, ele multiplica o 1, fica o que tínhamos antes. Rho vezes 1 vai dar 1 Rho, e Rho vezes alfa delta teta, que vai ficar alfa Rho delta teta. Ou Rho alfa delta teta. Essa ordem também não vai alterar. Então tá aí. Aí a fórmula
que vai dar a variação da resistividade de um material em função da sua resistividade inicial, em função da variação da temperatura. Bem parecido com aquela que tínhamos para determinar o comprimento, o volume ou a área final de um determinado condutor em variação da temperatura. Quando era o comprimento, aqui era a L inicial, mantinha isso aqui, o alfa e a variação de temperatura. A segunda lei de Ohm nos diz o seguinte, que R é igual a ρ vezes L, onde L é o comprimento, dividido pela área, onde a área é a área da seção transversal. Bom, vamos fazer uma troca aqui, fazer uma inversão, vamos inverter ρ aqui. Vamos isolar ρ, melhor dizendo. Passa A para o outro lado, já que está dividindo, passa multiplicando o R, e o L está multiplicando, desce dividindo. Então, ρ é, na verdade, lendo da direita para a esquerda, ρ é quem? É R vezes A, onde A é a área, dividido por L, onde L é o comprimento do condutor do fio. O mesmo. Então, observe o seguinte aqui. Vamos fazer a troca. Não, fazer a troca não. Vamos substituir esse R aqui, que é o R final, por um R inicial. É uma resistência inicial. Ou seja, já que a resistência depende de ρ, se o ρ muda, a resistência também vai mudar, certo? Se o ρ variar, é óbvio que a resistência do condutor vai variar. Então, para um ρ inicial, ela tinha um valor. Para um ρ final, é um outro valor, certo? Então, aqui, estamos trocando aqui apenas o R pelo R inicial, que é um outro ρ. E vamos substituir aqui nessa fórmula. Na fórmula, esse ρ, quem é esse ρ? É a resistência final, vezes a área, que não está mudando, vezes o comprimento. Vamos supor que essas variações de temperatura não provoquem variações no comprimento do condutor, nas suas dimensões. Então, troquei aqui esse ρ por R vezes A dividido por L. E esse ρ inicial, eu vou trocar por quem? Olha quem é ρ inicial? Resistência inicial do condutor vezes a área do mesmo sobre L. Observe que eu tenho a área multiplicando de um lado e do outro. Posso cortar A com A. E L dividindo de um lado e dividindo do outro. Também eu posso cortar. Então, o que, é que vai sobrar aqui no final? Sobra, portanto, que a resistência final é igual à resistência inicial. Abre o parênteses, 1 mais alfa, que é característica de cada material, o como varia a sua resistividade, vezes a variação de temperatura Δθ, certo? Aqui está como varia, ou seja, a resistência em função da temperatura. Essa fórmula é válida para a maioria dos materiais, especialmente os metais. Para materiais semicondutores como silício, essa fórmula não é válida. Bom, o efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é o desprendimento de calor de um determinado condutor quando por ele passa uma corrente elétrica. Ou seja, a transformação da corrente elétrica, da energia elétrica, em outras palavras, em energia térmica. A potência, já sabemos, de um condutor é dada pela tensão U vezes I. E U é dado pela primeira lei de Ohm, que é R vezes I, onde R é a resistência, certo? Então, vamos fazer algumas substituições aqui. Se trocarmos o U aqui por RI, teremos o seguinte. Potência é R vezes I. Já que U estava aqui, vale R vezes I. Então, a potência pode ser dada como R vezes I ao quadrado. Certo? A potência dissipada na forma de calor pode ser dada por isso. Então, como I está ao quadrado, uma pequena variação na temperatura, por exemplo, se ela dobrar, ou pequena variação na corrente, se a corrente dobra de valor, não vai dobrar a potência que é desprendida de calor. Ela vai ficar 4 vezes maior. Também podemos fazer o seguinte, isolar I. Se eu isolar I, o que acontece? Passo o R para o outro lado, R passa dividindo, que é continua sendo a lei de Ohm, só que em outra configuração. Então, I é U, que é a tensão ou diferença de potencial, dividido pela resistência do condutor. Então, utilizando essa mesma fórmula aqui, eu poderia trocar, então, o I por quem? U dividido por R.
Se eu substituir, então, vamos trocar aqui, ó, desse lado. I vale U sobre R. Então, sai I, entra U sobre R. Ficou U vezes U. U vezes U é U ao quadrado. Então, a potência dissipada na forma de calor também pode ser dada pela tensão ao quadrado dividido por R. Essas duas fórmulas aqui e a primeira que você já conhecia, que é U vezes I. Na maioria das vezes, tem que se ligar um resistor ao outro. E aí, há duas maneiras de fazer isso, principais. Essa maneira é a associação dos resistores em série e a outra em paralelo. Ou pode ser as duas ao mesmo tempo, formando uma rede de resistores que vamos chamar de associação mista, porque é paralelo e ao mesmo tempo em série, certo? Uma associação em série é dessa maneira aqui, de forma simplificada. O que é que acontece? O terminal de um é ligado ao terminal do outro e assim por diante. Eles não são ligados em pontos comuns, certo? Então, o que é que vai ocorrer então? A corrente que passa por um resistor aqui é a mesma que passa por todos. É a mesma coisa com um cano. Imagina um cano passando água. Se passar 2 litros de água por segundo aqui, aqui também estará passando 2 litros de água por segundo. Porque se estiver passando 2 litros de água aqui por segundo e aqui está chegando apenas um, está acumulando água em algum lugar, certo? Ou está vazando água. Então, na associação em série, também é o mesmo. Se está passando 10 coulombs de carga por segundo aqui, aqui também estará passando, chegando aqui 10 coulombs de carga por segundo. A corrente será a mesma em toda a série. Porque se estiver chegando 8 aqui, 2 está acumulando em algum lugar aqui, ó. E isso não acontece. Bom, e aqui está ligado à bateria. Então, a primeira característica que eu já estou dando aqui é que na associação em série a corrente é a mesma para todos os resistores que estão ali, ó, que fazem parte daquela associação. É a mesma para R1, é a mesma para R2, para R3 e Rn. Então, I é o mesmo, certo? O mesmo para todos. Então, I1, que é a corrente do primeiro resistor, I2, IN, que é do último, é igual a I, onde I, sem índice, é a corrente geral. Bom, pela primeira lei de Ohm, sabemos o seguinte, que U, que é a tensão, é R vezes I. Então, a tensão no primeiro resistor vai ser a sua resistência vezes a corrente. No segundo resistor, a sua resistência vezes a corrente, e assim por diante. Bom, no último resistor é R vezes Rn, que é a sua resistência, vezes IN, que é a corrente que está passando por ele. Mas observe que esse I1, I2, I3 é o mesmo aqui, ó. O mesmo. Então eu posso trocar, que é o mesmo que o geral. Então eu posso trocar todos eles por I geral. Bom, outro detalhe é o seguinte, que a energia ela é conservada, a energia não se perde. Então a energia total, que vou ter aqui a energia desse primeiro resistor, nesse, é igual à energia que a bomba, entre aspas, ou melhor, a bateria fornece. Se ela está fornecendo 100 joules, aqui nós três tem que dar 100 joules, estão recebendo 100 joules. Não pode ter a soma dessas energias aqui não pode dar mais do que 100 joules, porque a fonte só fornece 100, certo? Então, continuando. Isso aqui já vimos, que a corrente na associação em série é a mesma. O 1 representa a tensão elétrica no primeiro resistor, o 2 a tensão elétrica no segundo resistor, o 3 a tensão elétrica no terceiro, o N a tensão elétrica no último resistor. E a energia é a soma das energias de cada um deles. Mas também sabemos o seguinte, que a energia, se eu dividir todos os lados pelo mesmo valor, o primeiro membro e o segundo membro por um determinado valor, não altera nada na equação. E vamos dividir por quem? Por quê? Que é a carga elétrica, certo? Que está passando por eles. Então, a energia total dividido por carga, mais energia é o mesmo que U. Energia dividido por Q é o mesmo que U, tensão elétrica. Então, aqui eu vou ter U total dividido por Q, aqui eu vou ter U1, U2 e U3. Energia dividido por Q.
E por que a carga? Porque a corrente é a mesma para todos. Então, U é energia dividido pela carga. U, que é a diferença de potencial ou tensão elétrica. Energia dividido pela carga. Essa é a definição. Então, como a corrente é a mesma, então teremos o seguinte. Aqui o U total, que é o U da bateria, o U1, o U2 e o UN. Então, na associação em série, a tensão total é a soma das tensões de cada resistor. Certo? Bom, aí nós temos que U, pela segunda lei de Ohm, ou melhor, pela primeira lei de Ohm, é R vezes I. Então, o U total vai ser a resistência total vezes I. O 1 vai ser a corrente do primeiro vezes o R1. O U2, mesmo raciocínio, é R2 vezes I2 e assim por diante. Mas observe que na associação em série, todas as resistências, ou melhor, todas as correntes são a mesma, que é igual a geral. Então, posso trocar isso aqui por I, por I e por I, certo? Então, trocamos aí, vamos trocar. Então, trocar aí todas por I. Como troquei todas por I, o que, é que eu posso fazer? Colocar I em evidência aqui no segundo membro, já que todas as parcelas estão multiplicadas por I. Está aqui. Como eu tenho I do outro lado, eu posso cortar. E aí podemos concluir o seguinte, que na associação de resistores em série, a resistência total, que é também chamada resistência equivalente, é a soma das resistências parciais. É a soma de cada uma delas individualmente. Outra característica. Bom, então temos três características aí na associação em série. Há três principais. A corrente é a mesma para todos os resistores. A tensão total ou da fonte é igual à soma das tensões em cada resistor. E a resistência equivalente ou total é a soma das resistências de cada resistor individual. Vamos agora para a associação de resistores em paralelo. Quando os resistores estão em paralelo, o que é que ocorre? Todos eles estão conectados às duas extremidades em pontos comuns. Dessa maneira aqui, ó. Supondo o ponto A, todos estão com a primeira extremidade no ponto A e a segunda extremidade no ponto B. Se há uma diferença de potencial IA entre A e B, todos estão submetidos à mesma diferença de potencial. Ao contrário da associação em paralelo, que cada resistor tinha uma tensão e a soma delas dava a tensão total. Aqui não, todos têm a mesma tensão. O primeiro vai ter U, o segundo U, o terceiro U e assim por diante, o enésimo U, que é igual, nesse caso aqui simplificado, é igual da bateria, certo? A tensão da bateria. Todos estão com a mesma tensão que a bateria fornece. Bom, isso já é diferente. Modifica. Já a corrente, observa, quando ela chega nesse ponto aqui, ela abre, isso aqui é um nó. Ela tem vários caminhos, ela bifurca. Uma parte vai para esse resistor, ela se subdivide em várias partes. Outra parte vem para esse. Depois aqui elas chegam todas juntas aqui nesse ponto aqui. Bom, professor, mas ela se divide de forma igual? Não necessariamente, porque vai depender dos resistores. Se todos forem exatamente iguais, ela vai se dividir de forma igual. Mas se forem diferentes, ela vai se dividir de forma diferente. Enquanto o que tiver menor resistência passará a maior corrente. E o de maior resistência, obviamente, menor corrente. Então aí, ó. Ela chegou, se subdividiu e ela soma. Ao chegar aqui, vou ter o mesmo valor. A corrente que chegou nesse nó é igual à corrente que está chegando nesse aqui. E vai sair dele. E volta tudo de novo, ó. O ciclo. Corrente maior geral. Aqui já dá para ver o seguinte. Que a corrente geral vai ser a soma das correntes parciais. Ou seja, ela é a soma das correntes que passam por cada resistor de forma individual. Nas nossas casas, tudo está ligado em paralelo. Se estivesse ligado em série, ao queimar um, deixaria de passar corrente por todos. Nenhum funcionaria. Se todas as lâmpadas da sua casa estivessem em série, queimando uma lâmpada,
as outras não iam funcionar porque não ia passar corrente, ia ficar o circuito aberto. Então, concluímos daí que na nossa casa todos os equipamentos estão ligados, na maioria dos casos, só alguns casos especiais, estão em paralelo e não em série. Bom, aqui estou repetindo mais uma vez, vamos voltar. Então, o U é uma das características. O U é o mesmo para todos os resistores, contrariando o que ocorre lá na série, que o U é a soma, o U total é a soma dos U's individuais. Já o I aqui, que é a soma, certo? A soma das correntes individuais. A corrente geral é a soma das correntes individuais, isto é, das correntes que passam individualmente por cada resistor. Bom, continuando então, nós temos que o U é o mesmo para todos os resistores. Pela primeira lei de Ohm, sagrada lei de Ohm, o U é R vezes I. Então, se eu passar o I para o lado de cá, ou seja, para o primeiro membro, ele passa dividindo, porque ele está multiplicando o R. Ele faz isso. Ok? Certo. Então, eu tenho QI igual a U dividido por R. E aqui nós temos também QI é a soma de todas, ou melhor, QI geral é a soma de todas as correntes individuais. Então, esse I aqui pode ser trocado por quem? Por U geral dividido pelo R geral, que seria a resistência equivalente da associação em paralelo. Mas o mesmo vale também para a primeira corrente, vai ser a tensão dele sobre a sua resistência. E a corrente que passa pelo segundo, vai ser a tensão que ele está submetido sobre R2 e assim sucessivamente. Mas sabemos o seguinte, como eles estão em paralelo, o U é o mesmo, é o U da bateria, o U geral. Todos aqui é o mesmo, todos estão submetidos à mesma tensão. Então, o 1, o 2, o 3, o 4 e o N, todos é igual ao U, que é o U da bateria. Eu posso trocar simplesmente isso aqui por U, o que está no denominador. E agora eu posso colocar num segundo membro, esse membro aqui da direita, o U em evidência, tirando aqui. Se eu colocar em evidência, ele está multiplicando 1, multiplicando 1, multiplicando 1. Então, pus em evidência. Ele vai cortar esse U com o U de cima. Quem fica, professor? Fica 1. Então, observe o que acontece aqui. A resistência equivalente, ou melhor, 1 dividido pela resistência equivalente é igual à soma de 1 dividido pela o inverso da primeira resistência, o inverso da segunda, o inverso. O que soma aqui não é essa resistência. Observe, não estou somando as resistências. Estou somando o inverso das resistências. Certo? O que é aditivo aqui, que é somatório, é o inverso. E o inverso da resistência chamamos de condutância. Ou seja, facilita. Se tiver muitos resistores em série, ou melhor, em paralelo, maior vai ser a condutância, porque menor vai ser a resistência. Bom, pessoal, por enquanto é só. E até a próxima aula, na qual eu vou começar a falar de instrumentos de medidas elétricas. Ok? Quero desejar para todos aí um bom Enem. E se porventura, espero que não obterem êxito para pegar o certificado do ensino médio, como eu já falei tinha falado para vocês, tinha cantado essa pedra para vocês aí que vocês poderiam fazer o Enem, provavelmente ia acontecer isso aí, e ele ia dar o certificado para vocês, para os que tivessem nota acima de 40%, e é isso mesmo. Quem tiver a nota acima de 40% vai poder concluir o ensino médio. Espero que todos aí concluam passando aí, e os que não fizeram tenham enseja e tem outras atividades. Estamos fazendo também um relatório para ver o que vocês fizeram durante o ano, que vai ser somado com uma atividade, provavelmente, que vai vir da Secretaria de Educação. Então, boa sorte para todos que chegaram até aqui no final.